Queridos, eu quero compartilhar uma palavra hoje que possa desafiar o seu coração e o meu. O que nós vamos estar falando é algo muito simples e muito básico para todo o ensinamento cristão. Não tem nenhuma novidade, não tem nada de diferente, mas eu queria que a abordagem daquilo que Deus está colocando no nosso coração pudesse nos desafiar a tomarmos algumas atitudes diante dele, a nos posicionarmos diante de Deus e diante das pessoas que estão à nossa volta, que, como a Bíblia diz, são os nossos próximos. E para a gente entender isso, eu creio que é muito importante a gente conhecer a triste realidade que nós, seres humanos, vivemos. Toda a vida que a gente tem trabalhado aí no pastorado, em todo esse tempo que temos aprendido do Senhor, que temos ajudado pessoas, compartilhado com essas pessoas, para ajudá-las, para que haja um entendimento daquilo que Deus pode fazer nas suas vidas. A gente vai notando, e parece que isso vai aumentando a cada dia, a gente vai notando tanto que de certa forma a gente vive uma vida cristã fundamentada numa referência errada. Por que isso? Porque a gente acaba que vive a vida cristã estabelecendo como pontos de referência não o que a palavra de Deus nos ensina, mas a gente acaba colocando como pontos de referência a respeito da qualidade da nossa vida cristã uns nos outros. Então, se eu vejo alguém que está numa situação pior do que a minha, eu me sinto, parece que melhor, eu me sinto que minha vida cristã está indo bem. Se eu vejo nas referências que eu mesmo estabeleço, situações onde eu vejo fraqueza na vida dos outros, parece que isso traz ao meu coração uma sensação de que se eu estou vendo muita fraqueza é porque eu sou forte. E a gente vai estabelecendo essas referências e a gente vai, vivendo como se elas fossem verdadeiras para nós. E a gente esquece que a referência absoluta, ela nunca pode estar na vida do irmão. Por mais que a gente ache que ele é melhor, que ele é bonzinho, que ele é isso ou que ele é aquilo. Mas a referência da nossa vida cristã tem que estar na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Porque senão eu posso trilhar caminhos totalmente distintos e diferentes e longe da realidade do que Deus tem para mim. Eu tenho que entender que a referência daquilo que eu preciso na minha vida é uma referência que tem que ser absoluta. Ela não pode estar flutuando ou variando à mercê das circunstâncias. Eu não posso estabelecer uma referência de vida que não seja verdadeiramente positiva e que me foca em Cristo Jesus. Mas como a gente faz isso? Como nós temos a tendência de estabelecer critérios fundamentados em nós mesmos, fundamentados uns nos outros. Existe um versículo na Bíblia que eu creio, posso estar enganado, mas eu creio que deve ser o versículo mais pesado de toda a Bíblia, por aquilo que ela fala de nós mesmos. Talvez seja o versículo mais pesado porque ele vai no centro da ferida. Sabe assim, aquela ferida que quando alguém cutuca o dedo dói? Esse versículo vai no centro da realidade do ser humano. Que é o versículo que está escrito lá pelo profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Olha o que ele diz. Somos como o impuro. Algumas Bíblias falam como o imundo. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Talvez um dos versículos mais pesados, porque ele retrata aqui uma realidade doída, complicada. Porque se a gente perguntasse aqui, quem se acha bom? Eu tenho certeza que a maioria ia levantar o dedo. Aí o profeta vem e fala que todos nós somos impuros. Todos nós, ele ainda repete. Todos nós somos impuros. Nós nunca conseguiríamos fazer algo que pudesse nos limpar. Nenhum homem na face da terra seria capaz
de praticar alguma coisa que de alguma forma o limpasse, o tornasse limpo e não imundo ou não impuro, como nós acabamos de ler. Nenhum de nós, por qualquer esforço que seja, por mais que a gente tente, peleje, conseguiríamos apresentar alguma coisa de nós mesmos que prestasse para Deus. É o que está escrito, eu não estou inventando. A primeira vez que um homem tentou oferecer para Deus algo que era fruto das suas próprias mãos, Deus não aceitou. A gente vê isso lá na história, no comecinho da Bíblia, em Gênesis, quando Caim tenta oferecer para Deus os frutos de todo o seu trabalho de agricultor. Os melhores frutos. Ele pegou os melhores frutos. A melhor melancia, o melhor melão, o melhor de tudo que ele plantava. E ofereceu para Deus, e Deus não aceitou aquilo, porque Deus sabia que não podia vir nada de bom das mãos, ou do resultado do fruto de trabalho de alguém, de um ser humano, de um homem. E sabe o que Caim fez? Caim ficou magoado, chateado. E como Deus aceitou a oferta do seu irmão, e não a sua, foi motivo para que ele matasse o seu próprio irmão. Nossos atos de justiça, Isaías fala, são como trapos imundos. Trapos de imundícia. A gente não tem noção do que é um trapo de imundícia. Para ser bem claro, nessa época que Isaías escreveu isso, trapo de imundícia era o que hoje nós chamamos de absorvente higiênico. Os trapos de imundícia eram os absorventes das mulheres daquela época. A palavra de Deus fala que os nossos atos de justiça, tudo aquilo que você faz, que você acha que é bom, que você foi justo, que você foi positivo, que você foi joia, que você foi bondoso, que você foi isso ou aquilo, seja o que for de algo que você acha que é bom. A palavra de Deus, Isaías está falando aqui, que isso para Deus é como se fosse um absorvente. A nossa natureza nunca vai conseguir trabalhar para que nós nos aproximemos de Deus. Por mais que eu declare aqui jejuns, por mais que eu faça campanhas de oração, por mais que eu declare para todo mundo aquilo que é a minha vida santa e separada para Deus, isso nunca vai me aproximar de Deus. Porque se eu fui aproximado de Deus, não foi por causa dos meus méritos, e muito menos por causa dos meus esforços. O que nos aproxima de Deus foi o amor dele por nós através de Jesus. Nosso esforço é inútil. Nossas tentativas são inúteis para agradar a Deus. E por isso que eu acho que esse talvez seja um dos versículos mais pesados, porque ele assusta a gente. Ele assusta porque a gente pensa assim, credo. Deus está me chamando de impuro, Deus está falando que eu não presto, Deus está falando que tudo que eu tento apresentar para Ele é como trapo de imundícia, está falando que eu murcho como uma folha, e as minhas iniquidades são levadas para longe, como vento. Jesus Cristo, no Novo Testamento, em Marcos 10, capítulo 10, versículo 18, ele pega mais ou menos tudo isso que Isaías falou, e de uma forma mais sutil, com outras palavras, ele fala daquilo que somos. Porque ele diz o seguinte: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, Deus. Então o próprio Cristo está falando o seguinte, olha, se você se acha bom, deixa eu te falar uma coisa. Só existe um bom aqui nessa história. E esse bom que existe é Deus. A palavra de Deus fala que tudo que é bom vem dele. Tirou de Deus, saiu de Deus. A nossa realidade é essa de Isaías. A nossa realidade é essa realidade cruel, de uma natureza pecaminosa, de uma natureza... Né? Às vezes, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu li aquele versículo quando Davi fala: no pecado me concebeu minha mãe. Eu pensava assim, credo. O menino nem nasceu, já nasceu em pecado. A gente olha para uma criança pequenininha e você pensa assim, como uma criança dessa
nasceu em pecado, mas essa é a realidade. Não fosse a graça de Deus, nenhum de nós, em qualquer idade que seja, conseguiria comprar de Deus o seu favor, a sua bondade, pelos nossos próprios merecimentos. Aí você fala assim, nossa pastor, você começou aí negativo, né? Que mensagem negativa, você já chega ralando, falando aquilo que a gente achava que a gente era bonzinho. Mas sabe, querido, eu não estou de mau humor, eu não quero aqui bater em ninguém, mas o que eu quero compartilhar, se a gente não entender essa introdução, nós não vamos entender a dimensão do que eu quero compartilhar. O que eu quero compartilhar é muito simples, mas é muito importante a gente saber para alcançar a dimensão do que Deus tem para nós, a nossa realidade. Porque se eu chegar diante de Deus achando que eu sou merecedor de alguma coisa, se eu chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu participo das orações dos homens toda manhã, há 5 anos aqui na igreja. Deus, olha, eu participo das campanhas. Deus, eu estou todo domingo nos cultos. Ó Deus, e sem se esquecer também que eu faço parte dos ramos durante a semana. Se eu chegar para Deus com esse discurso, eu não vou ganhar dele uma atenção diferente, como se ele falasse assim, opa, esse rapaz aí, rapaz, eu estou até puxando para o meu lado, né? Esse rapaz aí merece minha atenção. Não tem nada que eu apresente diante de Deus que eu faça com que Deus olhe para mim de uma forma diferente do que Ele já olha. Não tem nada que eu faça, que eu apresente, que eu ofereça para Deus, que eu faça com que Ele pense de mim algo que Ele já não pensa. Que Ele conheça de mim algo que Ele já não conheça. Que Ele veja em mim algo que Ele já não vê. Você está entendendo, amado? Porque Deus me conhece na beleza e na tristeza de tudo que eu vivo. E eu não vou conseguir com que Deus pense algo melhor de mim, pelo que eu possa apresentá-la a Ele. Nós cristãos, a gente acha que às vezes, pelo fato de a gente ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser super homens e super mulheres diante de Deus. A gente acha porque é crente que agora então Deus já olha para a gente de um jeito diferente do que todos aqueles que não conhecem. A gente acha que porque agora a gente vem na igreja, a gente frequenta, a gente ora, a gente estuda a Bíblia, faz isso, faz aquilo, a gente acha que com tudo isso agora, Deus então fala, opa, esse aí agora, ele é dos meus selecionados. A gente acha que, de repente, Deus passou a ter uma atenção diferente para o meu lado. Querido, se não fosse a misericórdia de Deus sendo renovada toda manhã sobre as nossas vidas, a gente não estaria aqui no dia seguinte para contar a história. Bom, mas toda essa introdução é para quê? É porque eu quero compartilhar com você uma coisa muito simples e básica que chama-se amor de Deus. Mas a nossa interpretação a respeito do amor de Deus tem sido muito errada, por causa dessa referência também errada. Se eu não entender o que Isaías fala lá no versículo 6 do capítulo 64 a respeito de mim mesmo, se eu não entender quem que eu sou, se eu não entender essa realidade de quem eu sou, eu vou olhar para o amor de Deus e vou interpretar isso de uma forma diferente. E toda vez que eu olho para o amor de Deus e não interpreto esse amor da forma correta, com a referência correta, da forma como Deus verdadeiramente nos ama, eu passo a querer estabelecer um amor que não é fundamentado, que não é uma imitação do verdadeiro amor com que Ele te amou e me amou. Eu não posso achar que eu sou melhor do que os outros e começar a sair por aí dizendo do amor de Deus, dizendo para as pessoas que nós a amamos e falar abertamente, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, eu te amo, meu querido. Se esse amor não for compreendido na dimensão do que é o amor de Deus, então vai ficar uma coisa assim meio da boca para fora.
Então a gente tem que ter noção dessa realidade, nós temos que ter noção de como a palavra nos enxerga, para a gente poder enxergar direito como é que esse amor funciona. Toda vez que eu chego diante de Deus, ou até diante das pessoas, com essa premissa de que eu sou melhor do que os outros, o amor que eu vou demonstrar por eles não é amor, é algo que pode ser chamado de várias outras coisas, mas menos amor. Porque eu vou estar demonstrando uma coisa muito mais interesseira do que verdadeiramente a disposição de amar como Deus me ama. Então o que eu quero falar para você, meu querido, é do amor. Mas um amor falado, mostrado, demonstrado, segundo a realidade do que Deus nos ama e não segundo as referências que nós mesmos temos estabelecido entre nós. Quem fala de amor na esfera terrena não sabe o que é amar. Quem fala de amor fundamentado numa disposição romântica, de chegar para o seu querido, para a sua querida e falar, amor, te amo, sem essa referência e sem esse entendimento da palavra de Deus, não sabe o que está falando. Normalmente, a gente está falando muito mais de coisas conectadas à nossa vaidade, à nossa presunção, ao nosso desejo, ao nosso querer, à nossa vontade, do que propriamente ao amor de Deus a nós revelado em Jesus. Nós já falamos aqui várias vezes, o que a gente está chamando de amor é muito mais uma demonstração do que nós queremos para nós mesmos através das pessoas que a gente diz que ama. Se a gente perguntasse, por que você ama a sua esposa? Ou, esposa, por que você ama o seu marido? Pelas respostas que a gente ouvisse, que a gente pudesse ouvir, a gente veria se eles realmente amam um ao outro, ou se eles se amam através um do outro. Se a sua resposta para me convencer de que você ama o seu marido, ou que você ama a sua esposa, citasse alguma coisa a respeito de eu ou de meu, eu já colocaria em dúvida se o seu amor é verdadeiro. Porque se você falar o seguinte, só para te dar um exemplo, por que você ama o seu marido? Por que você ama a sua esposa? Se você respondesse assim, porque ele me faz feliz, isso já não é amor. Porque se ele te faz feliz, então, você ama aquela pessoa porque ela é boa para você. E se ele não te fizesse feliz, o amor acabaria? Se a sua esposa não te fizesse feliz, era suficiente para você falar o seguinte, não dá para viver mais com ela? E se a sua esposa te desse dor de cabeça em vez de te fazer feliz? Era motivo para você terminar? Está vendo como é que às vezes o nosso amor, quando a gente usa as referências humanas, eles estão muito mais conectados aos nossos próprios interesses do que o amor de Deus. Mas vamos parar de falar a respeito disso, vamos compartilhar então melhor o que é esse amor e o que Deus quer falar aos nossos corações através disso. 1 João 4,19 declara o seguinte, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos repetir isso? Nós amamos. Nossa, gente, que é isso? Eu vou começar de novo aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a referência do amor de Deus. Eu só posso compreender a dimensão desse amor sabendo a sua origem. E a origem do amor não é naquela beleza de homem e mulher andando de mão dadas no paraíso. A origem do amor não foi porque um deles falou uma coisa linda para o outro e tirou lágrimas dos seus olhos. A origem do amor não está no relacionamento horizontal de gente para gente. A origem do amor não está numa declaração, numa amorosidade, numa parceria estabelecida entre duas pessoas. A origem do amor vem do alto, vem de cima, e é isso que faz a diferença. Deus nos amou, e agora, porque Deus nos amou, nós temos a condição de, referenciando a esse amor que vem do alto, praticar essa mesma coisa para com as pessoas à nossa volta. Aí sim, nós vamos estar estabelecendo
o amor verdadeiro do Deus vivo que nos ensinou porque nos amou primeiro. Este versículo traz essa verdade importantíssima para todos nós e para a nossa vida cristã, porque ele traz algo que está estabelecido em Deus e não em nós. Que toda vez que eu falar o seguinte, eu te amo, fundamentado apenas no coração humano, isso murcha, como Isaías fala. Isso murcha, isso pode fazer um efeito maravilhoso hoje, amanhã já pode não valer absolutamente nada, se esse amor não tiver vindo de cima, como foi o amor de Deus, com que Ele te amou e me amou. E é isso que a gente tem que compreender. Nós não amamos porque resolvemos amar, nós amamos que fomos amados primeiro por Deus. Foi Ele que estabeleceu esse padrão, foi Ele que estabeleceu essa referência, e agora, baseado numa referência, eu vou poder imitar a forma como Deus me ama, agora eu imito amando as pessoas, segundo os mesmos padrões, segundo as mesmas características. Eu queria ler um texto que me chamou muita atenção, que foi escrito num livro devocional por Charles Spurgeon, um inglês que foi considerado o príncipe dos pregadores em todo o mundo, pela forma como ele preparava os seus sermões e como aquilo alcançou tantas vidas. E falando sobre essa declaração de que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, ele diz o seguinte: no planeta não existe luz, a não ser aquela que vem do sol. E no coração não existe amor verdadeiro por Jesus, a não ser aquele que vem do próprio Senhor Jesus. Todo o nosso amor por Deus precisa brotar da fonte transbordante do seu infinito amor. Essa deve sempre ser uma verdade clara e sublime, que nós o amamos por nenhuma outra razão além de que Ele nos amou primeiro. Nosso amor por Ele é a consequência justa do seu amor por nós. Quando alguém estuda os feitos de Deus, pode sentir uma fria admiração. No entanto, o calor do amor só pode arder no coração pelo Espírito Santo de Deus. Que grande maravilha que dessa forma sempre seremos absolutamente constrangidos a amar Jesus. Que maravilha que depois de termos nos rebelado contra Ele, ao revelar este amor surpreendente, Ele procurasse nos receber de volta. Não. Jamais teríamos um grão de amor por Deus, a menos que isso tivesse sido implantado em nós pela delicada semente do seu amor. O amor, então, tem como pai o amor de Deus, derramado no coração. Mas depois de nascer divinamente, ele precisa ser divinamente nutrido. O amor é exótico. Não é uma planta que florescerá naturalmente em solo humano. Ela precisa ser regada de cima. O amor a Jesus é uma flor de natureza delicada, e se ele não recebesse nenhuma nutrição, exceto aquela que pode ser extraída da rocha dos nossos corações, ele rapidamente murcharia. Assim como o amor vem do céu, assim também precisa ser alimentado com pão celestial. Ele não pode subsistir no deserto a menos que seja alimentado pelo maná que vem de cima. Amor precisa ser alimentado com amor. O genuíno espírito e a genuína vida do nosso amor por Deus é o seu amor por nós. Eu creio que Spurgeon aqui consegue expor isso de uma forma muito clara. Porque só existe amor no nosso coração se a gente deixar com que esse amor de Deus que chegou até Ele continue sendo regado pela própria revelação do seu amor continuamente. A gente só vai declarar verdadeiramente esse amor pelas pessoas se nós compreendermos esse amor por nós. Não tem como a gente declarar, amados, amor, não tem como a gente viver o amor de Deus sem ter recebido esse amor dele. Isso pode ser chamado de qualquer outra coisa, você põe o nome que você quiser, mas nunca vai ser amor se esse amor não vem de cima. Se esse amor não é derramado, o amor de Deus por nós,
que alcança o nosso coração, e alcançando o nosso coração agora, transborda a ponto de sair de mim e alcançar as pessoas. Eu só vou amar as pessoas, eu só vou proclamar, declarar e na prática demonstrar esse amor, quando esse amor de Deus que vem e enche o meu coração, transborda e começa a escorrer para a vida das pessoas que estão à minha volta. Caso contrário, se isso não vem de cima, tudo que sai do meu próprio coração deixa de ser amor. A palavra de Deus fala que se a gente diz que ama a Deus, que ama o nosso irmão, e não amamos a Deus, nós nos tornamos mentirosos. Então eu só consigo amar a Deus quando eu compreendo que Ele me amou primeiro, e esse amor que vem dEle é exercido, é praticado, é demonstrado entre nós aqui. Aí esse amor é o amor verdadeiro. Qualquer associação que a gente faz sem Deus, torne esse amor algo facinho de murchar. Como Spurgeon fala, se ele não for alimentado com o próprio amor, ele vai murchar. O amor é como se fosse uma planta que não é alimentado pela raiz. Toda planta se nutre tirando, extraindo do solo os seus nutrientes. O amor, se ele for tirar da onde ele está plantado algo para poder se sustentar, ele vai morrer, porque o amor é alimentado de cima. O amor é alimentado do próprio Deus. Eu só amo se constantemente esse amor está sendo derramado na minha vida. Se eu permito que o amor de Deus encontre em mim uma projeção, um trampolim para alcançar outras vidas. O amor de Deus que eu recebo, então eu compreendo, Deus, o Senhor me amou, eu não merecia, eu nunca fiz por isso, eu nunca mostrei, eu nunca trabalhei para que o Senhor pudesse olhar para mim e falar, aquele cara é tão legal que eu vou amá-lo ainda mais. Não, o amor de Deus não tem essa característica. Mesmo sendo totalmente desmerecedor, Ele me amou. E é esse amor que Ele quer que a gente pratique para os outros. E é impressionante como é que a gente altera a realidade desse amor. Eu vou falar algumas características desse amor aqui, para a gente entender como é que a gente transforma essas características quando a gente recebe para a gente passar. A gente não mantém essas características, pelo contrário, a gente quer mudá-las. Por exemplo, algumas características do amor do Pai. O amor de Deus é pessoal, ele é de acordo com cada um de nós. Porque como nós somos todos diferentes uns dos outros, Deus nos ama de acordo com aquilo que somos. Então, se Deus fosse amar todos baseado em alguns, isso viraria uma bagunça. Não, Deus ama você, do jeito que somos. Deus consegue amar a cada um de nós, mesmo sendo todos nós totalmente diferentes uns dos outros. Nas manias, nas formas de pensar, de agir, de interpretar e tudo mais. O amor de Deus é pessoal. Deus não te ama mais do que eu, porque você tem algo melhor para apresentar para Ele. Deus nos ama do mesmo jeito. Deus nos ama com toda a intensidade. É engraçado a gente falar isso, mas, sabe, Deus te ama com todo o amor que Ele tem. Todo. Só que Ele consegue amar todos os outros com todo o amor que Ele tem também. O amor de Deus tem essa característica de, sabe assim, de não acabar. Ele consegue amar todos do mesmo jeito, com toda a intensidade possível. Outra característica do amor de Deus, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso porque Ele não diminui à medida que a gente vai pisando na bola. O amor de Deus não diminui porque a gente, sabe, estou uma semana tão ruim que você já viu, nem orar eu estou conseguindo. Deus não deixou de te amar, querido, porque você se afastou dEle. Deus não deixou de te amar porque você andou fazendo as coisas que não precisava. Deus não deixou de te amar porque você ignorou o que Ele estava falando ao seu coração. O amor dEle é misericordioso e por isso Ele não diminui, Ele não acaba diante das minhas quedas, dos meus tombos, das minhas loucuras, dos meus afastamentos dEle. Deus é tão misericordioso que Ele continua nos amando. A misericórdia de Deus sempre supera as minhas tentativas de ficar longe dEle. Eu fico imaginando como é que Deus ama.
Todo mundo que deve ter assistido aquele filme, O Todo-Poderoso, onde o rapaz fica Deus por algum tempo. Ele arrebenta com tudo. Eu fico pensando se a gente fosse Deus por alguns minutos. Que arraso que a gente ia aprontar, não é verdade? Para começar, assim, tem gente que a primeira coisa que ia pensar, se fosse Deus, era para acabar com aqueles que o incomodam. Eu acho que não ia sobrar ninguém para contar a história. Se todos nós fôssemos Deus por 5 minutos, e nos mesmos 5 minutos, eu acho que ia ficar todo mundo fulminado. Mas Deus é misericordioso. Ele continua amando os pecadores, Ele continua amando os que fazem atrocidades, continua amando aqueles que fazem coisas que você pensa assim, gente, só um endemoniado poderia fazer uma coisa dessa. Pois é, até esses caras que a gente acha que só com demônio no corpo para fazer, são frutos do amor de Deus. Ele sempre nos dá o seu Espírito Santo que nos ajuda a arrepender, porque até o arrependimento nós precisamos da ajuda de Deus. Outra característica do amor do Pai, ele é eterno. O amor dele não tem data para acabar. Não tem data de validade. Você quer um produto bom, não tem data de validade. Vale eternamente. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus não vai durar até a sua morte, ou até a minha. Deus vai nos amar eternamente. Sempre seremos amados pelo Pai. Outra característica, o amor de Deus é caríssimo, mas é gratuito. Aí como? Porque a gente precisa entender a diferença entre preço e valor. Tem coisas que têm um valor que não tem preço que pague. E tem coisa que tem preço, mas não tem valor nenhum. O amor de Deus tem um valor altíssimo. Por isso, Ele teve que enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Porque o preço era alto. E só alguém como Jesus poderia pagar esse preço. Então, o amor de Deus, em termos de preço, era altíssimo. Agora, o valor dele também é altíssimo. Mas como ele pagou o preço através de Jesus, para nós, esse preço se tornou gratuito. É de graça. O amor de Deus para nós ficou de graça. Nós nunca teríamos o suficiente para pagar aquilo que seria o seu valor. E mesmo sendo de imenso valor para nós, ele saiu gratuito. Deus simplesmente quer que você receba esse amor, porque Ele te amou primeiro, e exerce e pratique esse amor com que Ele te amou primeiro. Outra característica do amor de Deus, Ele é fiel. Sua fidelidade é a causa de não sermos amados pelo que nós fazemos, mas nós somos amados porque já foi feito por Jesus. Esse amor é generoso. Porque se nós fomos amados primeiro por Deus, sem merecermos, porque se a gente voltar lá em Isaías e relembrarmos o que nós somos, esse amor ele é generoso, porque ele nos foi dado muito acima do que aquilo que a gente poderia pensar que merecesse ou não. O amor de Deus é generoso, nós recebemos mais do que a gente podia imaginar. E graças a Deus, nós nunca recebemos segundo o que a gente merecia. Porque se fosse segundo os nossos merecimentos, esse amor eu acho que nunca teria descido do céu para nos alcançar. Ele veio do céu para nos alcançar, independente de nós mesmos, por causa da dimensão desse amor para conosco. E uma coisa interessante, esse amor de Deus, ele é desinteresseiro. Ele não precisa ter uma moeda de troca. O amor de Deus, ele não precisa ser fundamentado no que nós podemos dar de volta. Deus, hora nenhuma, chegou para nós e falou o seguinte, olha, se você me der o seu coração, eu te dou o meu amor. Porque antes mesmo de você dar o seu coração para Ele, o amor dele já tinha sido dado. Quando a palavra de Deus fala, João 3,16, o versículo um dos mais conhecidos da Bíblia, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi um amor que foi dado antes mesmo da gente pudesse pensar em o que a gente poderia dar de volta. Não é um amor com interesse, não é um amor seguinte, eu vou fazer se você fizer isso ou aquilo. Eu vou te dar se você me dá algo em troca.
Porque as nossas relações humanas, elas são interesseiras demais da conta. Os nossos amores, as nossas declarações de amor são interesseiras. São interesseiras porque enquanto você está sendo beneficiado por aquela relação, você fala que ama. Mas a partir do momento que aquela relação deixou de ser tão interessante, você já começa a economizar os te amos da vida. As nossas relações são interesseiras porque eu as mantenho enquanto elas me dão alguma coisa de troca. Enquanto elas são lucrativas. E aí é a referência errada com que nós estabelecemos os nossos vínculos de amor. Eu amo pelo que você pode fazer por mim, eu amo pelo aquilo que você pode me dar de troca, eu amo porque, afinal de contas, eu ganho com esse amor. Se na minha relação com alguma pessoa vier a possibilidade de pensar o que eu estou ganhando com essa relação, esse amor já se revelou extremamente interesseiro há muito tempo. Agora, Deus não tem esse amor desse jeito por nós. O amor de Deus não é interesseiro. Porque se ele fosse esperar o que eu poderia dar de volta para ele me amar, eu acho que ele não tinha nem criado o homem. Agora, se essas são as características do amor de Deus, traz agora para a sua relação com as pessoas. Pergunta, vão longe não, maridos, pergunta aí nos seus próprios corações em relação ao amor que você declara para sua esposa. Esposa, trabalha aí no seu coração o amor que vocês revelam e declaram para os seus maridos. Pais para os filhos, filhos para os pais. Namorado com namorada. Faz essas perguntas básicas. Pergunta aí para o seu coração, o meu amor pela minha esposa é misericordioso? Ou se ela fizer alguma coisa errada, ela vai ouvir. Ah, se ela fizer não sei o que, ela vai escutar. É por aí que é o seu amor? O seu amor é de graça? Você vai esperar o que o outro lado tem para te retornar? O seu amor é fundamentado em quê? É fiel? Seu amor é generoso? Você está disposto a amar as pessoas, ainda que nenhuma delas te dê algo em troca? A gente escuta. Ah, pastor, quando a gente casou, a coisa era legal, porque assim, era aquela cumplicidade gostosa. Eu fazia para ela fazia para mim. E a coisa foi indo legal, mas agora ela não está nem aí comigo mais. Ela não tem interesse em me dar nada. E eu não dou conta de ficar amando uma pessoa que não dá retorno. Engraçado. O amor de Deus foi um amor por você, onde você nunca deu retorno. Está vendo? Traz isso aí para a sua realidade. Faz essas perguntas para você. O amor que eu tenho pela minha esposa, o amor que eu tenho pelo meu marido, ou seja quem for, é misericordioso? É eterno? É gratuito? É fiel? É generoso? Vão longe não. Faz só essa pergunta. O amor que eu tenho pelas pessoas é desinteressado? Se você conseguir responder essa pergunta e afirmar no seu próprio coração que você não tem interesse nas relações que você tem com as pessoas que você chama ou que você declara que ama, aí você vai estar começando a alcançar a dimensão do que eu estou querendo te falar. Agora, se nessa relação com as pessoas, seja com as pessoas mais próximas, seja com os irmãos, porque aqui na igreja a gente fala, amado, eu te amo. Se a gente cantar um louvor aqui gostoso, e aí quem estiver dirigindo um louvor aqui, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu amado, eu te amo. Nós vamos falar uns para os outros. A pergunta é, está sendo da boca para fora? Ou está sendo um amor verdadeiramente fundamentado nas características do amor de Deus? Lê 1 Coríntios 13, a melhor e mais sublime definição do que é o amor de Deus. Está em 1 Coríntios 13, porque ele fala exatamente essas coisas em outras palavras. Um amor que não arde em ciúme, que não é interesseiro, que não é soberbo, que não é isso, que não é aquilo. Porque é um amor
absoluto que vem de Deus. E esse amor que Deus nos ama, que Ele quer que nós pratiquemos uns com os outros. Que não seja falso. Nós estamos vivendo uma realidade, o Marcelo estava aqui compartilhando nossa nação, do nosso país. O que mais está incomodando o brasileiro é o tanto de falsidade que está se vendo. Aí a gente reclama do nosso país e na nossa relação com os irmãos a gente está sendo falso do mesmo jeito. E aí? O que adianta eu querer falar que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, sendo que no exercício das minhas próprias relações eu me torno falso? Porque o amor que eu estou declarando, o amor que eu estou demonstrando, não é esse amor que veio de cima. Não é esse amor que veio do Pai, para que nos nossos corações ele pudesse frutificar e ser abençoador da mesma forma. Se os meus vínculos, se as minhas relações estão sendo regadas por um amor falso, então não é amor. Ou é amor ou não é amor. Se é falso, se é interesseiro, se está sendo cobrado um preço para isso, se ele é ganancioso, se ele é isso, se é aquilo, tudo isso mostra então que a última coisa que está acontecendo ali é um vínculo de amor. Porque para ser vínculo de amor, ele tem que ser com as características de quem inventou o amor. O amor é algo de Deus. Uma das poucas definições na palavra de Deus a respeito de quem Deus é o amor. Porque fala assim, Deus é amor. Então eu não posso exercitar, eu não posso falar da boca para fora, sem fundamento, sem lastro, a respeito do amor, se eu não estou sendo tocado, enchido pelo amor do Pai. Amém, querido? Você está me entendendo? Em nome de Jesus? Nós precisamos sair dessa falsidade da relação frágil, de interesses. Eu quero chegar para qualquer um de vocês, eu quero ouvir de qualquer de vocês a respeito do amor, mas um amor que não é segundo os seus moldes. Porque se for segundo os seus moldes, não presta. Eu não quero ouvir um te amo, segundo alguns interesses por trás disso, porque aí não presta e nem é amor. Eu quero poder falar te amo, na certeza que eu quero imitar Deus, porque a palavra de Deus fala para que a gente seja imitador de Jesus Cristo, e ao imitá-lo, eu poder amar com a mesma força, com a mesma disposição, com o mesmo peso, ou em outras palavras, com as mesmas características que nós lemos aqui do amor maravilhoso de Deus. Eu quero poder falar o seguinte, querido, te amo. Você me ama mesmo? O que você espera de mim? Eu não espero nada de você. Nós precisávamos amar uns aos outros sem esperar nada. Não cai na bobeira de falar para o seu irmão, para o seu irmão, ou para o seu marido, para a sua esposa, bem, o que você espera de mim? Não cai nessa bobeira, não. Porque aí vai estabelecer o tanto que a relação é frágil. Não espera, faz. O amor, ele é estabelecido pelas pessoas quando eu sou movido a fazer por ele e não a esperar o que ele vai fazer por mim. Porque o amor é a disposição de quem ama de fazer e não de aguardar. Porque acaba que na nossa relação humana a gente quer ser amado ao invés de amar. E é aí que mora o perigo. Imagina se todo mundo esperasse ser amado e ninguém tiver a disposição de amar. Imagina se Deus esperasse todo mundo ter consciência de falar assim, Deus, eu quero amar, para Ele nos amar. Nós nunca conheceríamos o amor de Deus. Por isso, Ele nos amou primeiro, porque Ele quis mostrar para nós, para cada um de nós, que é possível. Ele se dispôs a nos amar primeiro. E agora, porque nós sabemos como é que esse amor funciona, vamos então agora pôr em prática esse amor, segundo o molde de quem a gente ouviu. Deixa eu te falar uma coisa. Tem relógios que você compra que são caríssimos. Aí quem não pode comprar um relógio de milhares e milhares de dólares, compra uma réplica. Já tem até por aí réplicas autênticas. Se isso é possível. Tem aí cópias perfeitas. Se fosse cópia perfeita, não custava menos que a outra, gente, pelo amor de Deus. E o que acontece? Nós estamos querendo passar para os outros uma réplica perfeita do amor de Deus, com as nossas imperfeições.
Então, presta atenção numa coisa. O amor de Deus, ele nunca vai ser cópia, ele nunca vai ser réplica, ele sempre vai ser original. Então, você recebe esse amor e com a mesma disposição que você foi amado, ame. E aí as coisas começam a andar numa outra dimensão. A dimensão do maravilhoso amor de Deus. Amém, querido? Muda o jeito de amar as pessoas. Muda o jeito de encarar essas relações. Chega para sua mulher hoje à noite, chega para o seu marido hoje à noite e fala um te amo consciente de que não é segundo o que ela ou ele pode te dar, mas segundo aquilo que Deus te ensinou que você pode fazer por ele ou por ela. Porque isso vai fazer toda a diferença. Um amor fundamentado naquilo que vem de cima. Um amor que, se ele estiver dando uma esfriadinha, você precisa deixar ele ser regado pelo alto. Então, sabe quando você estiver naquela... Sabe assim, você está vivendo aquela situação que você pensa assim, meu Deus do céu, não estou conseguindo amar ninguém. Então, pede misericórdia, clama a Deus para que o amor dele por você seja bem claro diante dos seus olhos. Você fala assim, opa, é assim mesmo. Oh, Deus, é assim que eu tenho que amar. E aí pratica esse amor, segundo essa referência, segundo essa revelação, segundo esse entendimento. Não ama do seu jeito. Quem tenta amar de outra forma que não é a que a palavra de Deus nos ensina, sai ferindo sentimentos, corações, sai arrebentando as relações, sai destruindo aquilo que poderia estar muito legal. Porque quando a gente ama do nosso jeito, a gente sai deixando ferido para tudo quanto é lado. Feridos que nós mesmos não conseguimos depois curar as suas feridas. Nós vamos detonando com a vida das pessoas e nós não conseguimos consertar isso depois. Ama com a referência de Cristo. Ama com disposição de ser misericordioso, de fazer sem interesse, de fazer sem que haja um preço nisso que já não foi pago. Ama, porque Ele te amou primeiro. Amém? Ama, porque você já foi amado. Ama as pessoas na mesma potência, na mesma dimensão, na mesma plenitude do que você já foi amado por Deus. E aí você vai deixar muita gente encucada. Você vai deixar muita gente pensando, poxa vida, esse cara realmente me ama. Essa pessoa verdadeiramente me ama. Que é o que a gente se sente diante do amor de Deus. A gente fica pensando, gente, como que Deus consegue me amar? Porque você sabe como é que você é. Você sabe das suas picuinhas, você sabe das suas manias, você sabe dos seus enjoamentos. E mesmo assim você é amado. Vamos amar, queridos, segundo a referência correta. Não vamos falar que a gente ama de qualquer jeito, segundo o nosso jeito de amar. E tem gente que ainda fala assim, não, porque esse é o meu jeito de amar. Gostou, gostou, não gostou, sai da frente. Não, Deus nunca falou isso para você, meu querido. Então não fala isso para ninguém. Se dispõe a amar da forma como deve ser o amor. O amor não tem réplica, o amor não tem imitação, o amor não tem substitutos. Amor é amor e amor vem de Deus. Ame desse jeito, que de outra forma não existe amor. Amém? Se você entende que você pode ser desafiado com isso e colocar esse amor de Deus em prática na sua vida, eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Mas só aqueles que estão dispostos a amar mesmo, conforme fomos amados e ensinados, para que sejamos canais de bênção para amar aqueles que estão à nossa volta. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, e como é bom a gente ser amado pelo Senhor, esse amor que não tem interesse, esse amor misericordioso, eterno, de graça, essa disposição de amar a Deus, independente do que somos e fazemos.
Pai, como é gostoso a gente saber que no meu melhor ou no meu pior, eu sou amado do mesmo tanto pelo Senhor. Como é gostoso saber, ó Deus, que no meu momento mais difícil, ou no momento de mais alegria, o Senhor me ama do mesmo jeito. E nós queremos, ó Deus amado, ser desafiados pelo Senhor agora, para que esse amor possa nos ensinar, para que esse amor que nós recebemos de Ti possa ser o mesmo amor que vai fluir de nós para os outros. Pai, que esse amor que nós recebemos de Ti seja o mesmo amor que nós vamos proclamar, declarar e praticar na vida uns dos outros. No nome de Jesus, ó Pai, nós queremos sair daqui com a disposição de amar. Se a gente não sabe direito desse amor, Pai, nós queremos entrar na Tua palavra, nós queremos, ó Deus, meditar na Tua palavra para compreender ainda melhor o amor do Senhor. Para que todo o amor nosso por alguém, pelas pessoas, seja exatamente como temos aprendido de Ti. Queremos praticar o verdadeiro amor, ó Pai, porque fora desse verdadeiro, não existe o amor. Fora daquilo que é a Tua revelação, ó Deus, não existe outro amor. Nós não queremos praticar outro amor. Nós queremos praticar, ó Deus, o amor que o Senhor nos ensina. Com essas características, com essa disposição. Pai, nos entregando como o Senhor nos entregou, Jesus. Nós queremos viver pelas pessoas, ó Pai, não esperando o que elas podem fazer por nós, mas dispostos a amá-las do jeito que elas são, porque é assim que o Senhor nos amou. Que saímos daqui, ó Deus, desafiados nesse sentido, de praticar o verdadeiro, o maravilhoso, o eterno, o misericordioso, o fiel amor do Senhor. Nos ajuda nisso, Pai Santo, porque o Senhor sabe como é que é a nossa natureza. Nos ajuda nisso, porque o Senhor sabe como que somos. Mas, ó Pai amado, quando nós focamos os nossos olhos em Jesus, nós conseguimos andar de uma forma maravilhosa, porque os nossos olhos não são colocados em nenhuma circunstância. É dessa forma que nós queremos viver o Teu amor, ó Deus, focados em Jesus. Se assim conosco, se assim com o Teu povo, para que, ó Deus, haja a manifestação contínua desse amor através de cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus amado, por esse amor nos dado através de Jesus. E que te pedimos agora, Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, esse amor infinito do Senhor, Deus Pai, e toda a revelação a respeito desse amor, dada pelo Espírito Santo, nos acompanhe, agora e para todo sempre, aqui em todo lugar, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.